Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre levanto a mão porque sim, faz parte, enfim. Hoje vamos falar para vocês 7 lições sobre maturidade emocional. Lição número 1. Disciplina. Aprenda a ter disciplina. Porque o que separa uma criança de um adulto é basicamente a disciplina. Porque enquanto a criança está apta a seu próprio desejo, ou seja, ela vive à mercê do seu próprio desejo, o adulto não. O adulto ele precisa ter disciplina, porque se ele se entregar apenas aos desejos, ele não vai viver aí uma vida da sua forma mais plena, da sua forma com uma melhor qualidade. Afinal, quando você é adulto, você tem contas para pagar, você tem coisas que você precisa fazer em prol do seu bem-estar que uma criança não tem que fazer, né? Porque, de novo, a criança, ela tá só vivendo em função dos desejos. Eu tenho vontade de comer, eu vou lá e como. Eu tenho vontade de brincar, eu vou lá e brinco, certo? Já o adulto não. O adulto precisa pensar em um escopo maior, certo? Ele precisa olhar a sua vida à frente, pensar que, por exemplo, ele precisa comer de forma saudável se ele quiser daqui a 10 anos estar saudável. Ele precisa fazer exercício físico, ele precisa trabalhar, ele precisa guardar dinheiro, ele precisa fazer um monte de coisas que a gente só vê de fato em adultos. Afinal, é algo que é basicamente necessário para se tornar adulto. Um adulto de sucesso, claro, porque existem muitos adultos também que não desenvolvem tão bem essa disciplina e acabam ficando presos a um ciclo sem evolução. E a gente está falando aqui sobre maturidade, sobre evolução. Porque ser maduro implica necessariamente em estar evoluindo sua forma de pensar. Dito isso, vamos para a segunda lição, que é encare os desafios. Muito se fala sobre sair da zona de conforto e tarará. Realmente, você precisa sair da zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Essa zona de conforto, inclusive, ela pode ser desconfortável para você. O que é zona de conforto? É você estar acostumado com aquela rotina e não ter a coragem de sair dessa rotina para encarar algo novo, encarar um desafio diferente, algo diferente, modificar sua agenda, sair do seu emprego que você não gosta, enfim, correr atrás de tudo isso que implica coragem de sair daquela zona confortável, mesmo estando desconfortável. Entendeu a ideia? Já dizia Friedrich Nietzsche, né? O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Tópico número 3. Não fique às custas dos outros. Você precisa conquistar as suas próprias conquistas para aprender o que é ter prazer de verdade na sua vida. O que isso significa na prática? Nós estamos em uma sociedade onde os filhos estão cada vez ficando mais tempo na casa dos pais antes de saírem de casa, antes de tomarem o mundo e conquistarem suas próprias coisas, ter o seu próprio trabalho, gastar o seu próprio dinheiro com as suas próprias coisas, certo? E isso é um pouco perigoso em alguns aspectos, apesar de ter pontos positivos, mas os pontos negativos incluem principalmente falta de autonomia. Por que falta essa autonomia? Quando você consegue algo, você tem aquela sensação de eu consegui, aquela sensação de autoeficácia, que faz basicamente com que você se sinta importante e relevante o suficiente para que a sua própria vida tenha sentido dentro do seu próprio mundo, do seu próprio universo, ou seja, você é capaz de conseguir fazer as coisas. Muitas vezes, justamente nesse contexto de filhos que demoram muito para sair de casa, a gente vê pessoas frustradas na vida adulta que se sentem completamente incapazes de resolver, às vezes, as coisas mais simples, como, sei lá, trocar uma lâmpada, né? Então, essa autorresponsabilidade, essa capacidade de dar os próprios passos e de conquistar as próprias conquistas, né, vai te fazer feliz de uma forma que nenhuma outra coisa na vida adulta vai te fazer. Inclusive, se tratando de felicidade e autorrealização na vida, nós temos aí a quarta lição, que é não seja vitimista, não seja reclamão, não seja limãozão na sua vida. Ter maturidade implica no que o Pablo já falou, que é a autorresponsabilidade, se sentir capaz de resolver as coisas. Então, você ser reclamão, você joga a culpa e a responsabilidade nas outras pessoas, nas outras circunstâncias, no mundo, no sistema político, no estado patriarcal, no governo, e não nas suas próprias ações. Isso é um grande sinal de falta de maturidade, você não ter essa capacidade de encarar os desafios, como a gente já falou, de fazer as coisas acontecerem, e aí automaticamente você vai ficando vitimista, porque você fica defendendo e justificando a sua falta de coragem de encarar as coisas. Mas um adendo aqui, reclamar é diferente de se posicionar. Quando a gente fala para não reclamar, não significa que você não pode olhar para uma situação injusta ou para uma determinada situação em que você pode se posicionar e muitas vezes deve se posicionar para que você tenha voz ativa na vida, você não passe por ela de forma passiva, né?
E é sim necessário que você se posicione, mas é muito diferente justamente de fazer como a Jéssica disse, de ficar reclamando o tempo todo. Qualquer coisa é tudo terrível e você só olha para as coisas ruins e você fica exacerbando e verbalizando isso o tempo todo, certo? E isso nos leva ao quinto tópico, que é: tenha capacidade de lidar com a sua realidade. A realidade, ela é cruel, ela é frustrante, ela é muitas vezes terrível em muitos aspectos e você tem que lidar com isso. Nós estamos todos aqui nesse mesmo barco. Ah, mas aconteceu e se frustrou e tal, não sei o que, beleza. Toma ali o seu tempo para ter o seu luto da situação terrível e bola pra frente. Siga em frente, não pare, siga como adore, sabe? Oi, enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nadar, nadar. Já dizia aquele provérbio japonês: se te derrubarem 7 vezes na vida, levante 8. Sexta lição de maturidade: cuida da sua vida. É isso mesmo. Lide com a sua vida, esteja preocupado com as coisas em volta da sua vida. Porque muitas vezes a gente vê tanta coisa na internet, tanta coisa nas redes sociais e, claro, todos nós temos a nossa capacidade de opinar sobre, é bonito, é feio, gosto, não gosto. Mas aí a pessoa, quando não tem maturidade de lidar com essas coisas, ela entra no mundo de criticar todo mundo, falar de todo mundo, só citar notícias e criticar as notícias, criticar a decisão de todo mundo. E isso não acarreta mudança alguma na realidade. Ela só fica ali criticando todo mundo, falando, mas ela mesma não produz resultados, ela mesma não produz mudanças ou opiniões realmente relevantes. Então, por isso que surge muito esse termo, cuida da sua vida, que é o quê? Traga a sua opinião crítica para a sua própria vida, para falar o que eu posso melhorar, isso que eu estou fazendo tá legal, minha carreira, o que eu posso melhorar na minha carreira, na minha forma de pensar. Do mesmo jeito que você critica os outros, faça essa autocrítica, claro, não de um sentido tão pesado, mas se critique a ponto de gerar a própria evolução. Ou seja, antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. E falando em mudar a si mesmo e olhar para a realidade à sua volta, ao invés de ficar olhando pela internet alguma coisa que está acontecendo muito distante do que você vive, tem uma outra questão aqui que é o nosso ponto 7. Crie soluções e não crie problemas. O que isso significa na prática? Não que você vai deixar de criar problemas ou deixar de ter problemas ou qualquer coisa assim. Problema todo mundo tem. Mas, quando se trata de uma problemática, a importância de você, assim como nós já falamos em outro tópico, não ficar só olhando pro lado ruim e falando assim, meu Deus, é terrível e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas começar a olhar para aquilo com um olhar mais racional, crítico, racionalizar o problema. Olhar para ele e ver o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para arrumar, o que eu posso fazer para consertar e solucionar esse problema. Exemplo básico, você tá aí na sua adolescência, entrando na puberdade e tal, não sei o que, você quer comprar suas coisas, você quer ter um celular, você quer ter uma roupa, você quer fazer um monte de coisas, mas você não tem dinheiro. E aí você pode fazer o que muitos adolescentes fazem, de olhar pra si e falar, meu Deus, coitadinho de mim, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar, eu vou reclamar e ficar reclamando pra todo mundo que tá à sua volta que você não tem dinheiro. Ou você pode olhar com uma visão mais adulta e madura, de forma, mais racional e falar, cara, eu não tenho dinheiro, qual que é a solução que eu posso fazer para resolver isso? Eu não posso arrumar um emprego por causa da minha idade, tá, mas eu posso, sei lá, fazer um bolinho, pedir um dinheiro emprestado às vezes para minha mãe, comprar os ingredientes, fazer um bolinho e vender na rua, vender na escola, certo? E isso vai fazer você ter o seu dinheiro, ou seja, você apresentou uma solução para o seu problema. As mentes mais brilhantes do mundo são mentes que são capazes de criar soluções para problemas. Por quê? Porque a partir do momento que você para de criar problemas e colocar barreiras e empecilhos para resolver eles, você para de se vitimizar. E parar de se vitimizar, que também está dentro desse 7º tópico, é muito importante para que você adquira essa maturidade, essa autorresponsabilidade, de olhar para si mesmo e falar, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelo que me acontece, né? Certo. E conseguir conciliar isso com o que eu posso fazer para melhorar o que eu acho que está ruim, quando você tem essa visão crítica de olhar para si e listar ali o que está ruim. E para finalizar, temos aí a frase do Albert Einstein, que é: não se pode criar uma solução para um problema com a mesma mentalidade, consciência que a criou. É necessário elevá-la. Então, quando você quer resolver problemas e modificar a situação à sua volta, você é obrigado a melhorar a forma de pensar. Por isso, todos esses 7 mandamentos, podemos chamar assim, vão te forçar a elevar a sua forma de pensar e, com isso,
amadurecer e viver melhor. Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para quando a gente mandar mais um vídeo dessas lições de vida ou lições de relacionamento, você estar recebendo ele em primeira mão. Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade para iniciar qualquer tipo de discussão aqui na seção de comentários associado ao tema. E se você quiser continuar assistindo mais conteúdos associados a automelhoramento ou relacionamento, você pode clicar nessa playlist aqui. Mas se hoje você está muito de boa, você já acha que absorveu bastante e está só querendo ouvir uma musiquinha e relaxar, você pode clicar nessa playlist aqui. Até semana que vem.